Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rafael, sou professor da Escola Motta Albuquerque, estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos de arte, tá? Semana passada nós vimos a arte neoclássica e hoje a gente vai ver a arte impressionista, tá? Vamos lá? Então, corta para o slide, por favor. O impressionismo ele foi uma tendência que surge lá na França, no período que a gente chama de Belle Époque, tá? A Belle Époque é um período que não houve guerras na Europa. Então foi um período que a arte, o senso de vida das pessoas, eles eram... Corta para mim, por favor. Eles eram mais bem vividos. A Belle Époque, ele retrata uma Europa que era melhor de se viver. Era um período mais sem conflitos, tá? Então, a vertente após essa Belle Époque, ela teve um fator determinante, que foi a renovação artística, né? Para entrar justamente para o século XX. Então, o período de vanguardas europeias, que é aquilo que a gente traz de um tempo para trás para o tempo presente, ele foi reformulado. E o termo impressionismo ele foi criado nessa época, principalmente fruto de uma crítica da obra de arte do autor Claude Monet, que a gente chama só de Monet, que chama-se Impressão, Ao Nascer do Sol. Vamos lá dar uma olhada nessa obra? Corta para o slide, por favor. Então, ela vai geralmente mostrar um lago com dois barcos, eu acredito, e o nascer do sol. Então, a gente começa a olhar que a obra impressionista, ela não é uma obra com contornos definidos. Ela é uma obra com contornos mais soltos, tá certo? Sem aquela total objetividade. É uma obra mais solta, tá? Então, os contornos e as cores, elas não vão ser objetivas como a gente consegue olhar numa pintura que vai retratar a pop art, por exemplo, tá? Então, ó, a pintura impressionista, né? Os pintores dessa arte impressionista costumam produzir suas telas ao ar livre. Então, é como eu falei mais uma vez, não tem aquela definição, não tem aquele controle, tá? Então, a intenção era capturar as imagens, mas refleti-las segundo a iluminação do ambiente mostrava também. Então, a iluminação solar contava muito para retratar as cenas do dia a dia. Então, ó, esse quadro que eu trouxe aí para vocês é uma pintura também de Manet, que foi finalizada em 1863, e a cena causou estranheza e polêmica na época por exibir uma jovem nua entre dois homens. Mas você vai ver que a tendência artística é justamente refletir a iluminação solar e nenhuma das imagens mostra o seu contorno definido, tá? Então é uma pintura que geralmente ela é feita ao ar livre. Essa que eu trouxe para vocês, ela na verdade se chama Encontro de Barqueiros, tá? Traduzido para nossa linguagem. É uma obra de Pierre Renoir, feita em 1881 e relata um grupo de barqueiros amigos que chegaram para tomar um lanche no porto. Lá eles vão encontrar com algumas mulheres, mas eu quero que vocês percebam e prestem atenção na análise da imagem. A análise dessa imagem você vai ver como é que era, qual era o objetivo da pintura impressionista. O objetivo dessa pintura era mostrar cenas do dia a dia. O objetivo dela era refletir a imagem como se fosse um reflexo da luz solar. Por isso que ela não tinha características e nem contornos definidos. E quais eram as características também da pintura impressionista? Era o registro da tonalidade nas cores que a luz do sol determinava, tá? Figuras sem contorno nítido, como eu falei novamente, sombras luminosas e coloridas e misturas de tinta diretamente na tela. Hoje, quando a gente faz essa mistura de tinta, a gente já coloca no pote e vai misturando até adquirir a tonalidade que a gente quer. Na pintura impressionista, a gente vai pegar a tinta e já vai misturar ela por cima da outra pintura que a gente quer fazer diretamente na tela. Eu pintei um pedacinho de azul, aí eu vou querer botar outra tonalidade, eu pego o vermelho e vou pintar por cima daquele azul para ele adquirir o tom que eu quero. Aí, ó, mais uma imagem que eu trouxe para vocês. Isso aí tá num bosque, tá? Colhendo algumas flores. E você pode ver que ninguém tá definido aí, não. É como se eu tivesse tirado uma foto do que a luz do sol me transmitia. Meu campo visual estava preso ao que a luz do sol
me transmitia. Tá? Então, principais artistas impressionistas foram Edouard Manet, tá? Que foi justamente criador de diversas obras, Auguste Renoir e Claude Monet, que foi quem deu início, corta para mim por favor, e Claude Monet, que foi quem deu início a justamente esse movimento impressionista, por ter sofrido críticas em sua obra de arte e o seu jeito de pensar. Um ponto bem interessante desse período foi que em nenhuma outro estilo artístico, a não ser a arte moderna de 1922, que a gente não via a presença de mulheres, no impressionismo as mulheres vieram com força total, tá? Então, apesar de se pouco falar de mulheres na história da arte, algumas estavam já se expressando artisticamente lá no impressionismo, tá? Então, houve a presença feminina não só como foco visual, porque antes se pintava mulheres. Nesse período impressionista, as mulheres elas já foram começar a retratar o mundo da forma como elas viam também, como Berthe Morisot, Mary Cassatt e Eva González, que é até espanhola, tá? Então, elas já vieram com força total nesse impressionismo e mostrando que as mulheres também sabiam fazer arte. E foi muito importante para disseminar, para dar força para que outros projetos envolvendo mulheres acontecessem no mundo artístico também. Até a próxima aula, pessoal. Nosso tema foi bem corridinho hoje, mas espero encontrar vocês em outro momento, tá certo? Olhem o AVA e façam as atividades que estão propostas e o desafio também. Beleza? Até a próxima.